Último Jornal, muito boa noite. Avançamos agora para o comentário habitual às sextas-feiras neste Último Jornal. São meus convidados o deputado Eduardo Teixeira, do PST, e o deputado Manuel Mota, do Partido Socialista. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a este Último Jornal. Deputado Eduardo Teixeira, começo por si. O Governo quer vender a TAP a todo o custo? Antes de mais, boa noite. Eu não diria isso de forma alguma. Privatizar não é nenhum capricho do Governo, nem é nada que seja ilegal. Aliás, é algo que herdamos do passado, de posições e tomadas firmes de governos passados nesta matéria. E é bom que se tenha essa noção. Não se pode governar um país, independentemente dos ciclos políticos, a fazer marcha atrás e a meter primeiras velocidades ou estabilizar nas quintas ou sextas. Tem que se governar um país tendo um rumo e tendo uma consistência. E, portanto, este processo da TAP é um processo que todos sabemos que é feito para garantir a sobrevivência da empresa e que foi feito tudo para que também este processo trouxesse competitividade e que fosse participado. Bem, sabemos das questões que houve pelo caminho. A TAP tem uma situação financeira, ainda há pouco víamos na peça, que é absolutamente desastrosa, prejuízos de 85 milhões de euros, uma dívida superior a 1.000 milhões de euros. 1.062 milhões de euros antes de tudo isto acontecer em relação às greves. Só as greves que foram tidas no ano de 2014, no ano passado, os custos foram superiores a 100 milhões de euros. Estamos a falar de uma empresa cujos capitais próprios são negativos em mais de de 500 milhões de euros, 562 milhões de euros de capitais próprios negativos e prejuízos acumulados de forma brutal. E, portanto, a dívida será muito grande. E será que a TAP vai também ser vendida por muito pouco? Não sabemos, isso aí é a grande dúvida que temos. Nós sabemos que houve hoje 3 propostas firmes de 3 empresas, uma delas portuguesa, outra de capitais brasileiros e outra internacionais, que têm intenções de comprar até 61%, não sabemos qual o valor, o limite e a percentagem que está aqui em causa. Sabemos sim que 5% da privatização da TAP será reservada aos seus trabalhadores, está isso no prospecto e nas condições de compra, e que o Estado garante para si uma percentagem superior a 1/3, ou seja, de 34%, a que se soma mais 5% dos próprios trabalhadores. Estamos a falar de 12 mil funcionários que tem aquela empresa, Carla. Estamos a falar de uma empresa que só nestes 10 dias, e para termos aqui um termo comparativo, só nestes 10 dias de greve tinha de reservas firmes 300 mil viagens e que só conseguiu embarcar 215 mil passageiros, porque parte deles não embarcaram, fora todos aqueles já na TAP e que se estima que sejam superiores a 50 mil passageiros, sabendo que estava num processo de greve. E, portanto, os custos ultrapassam bem o montante que foi estimado e que foi certo das greves passadas. Sim, que foi 100 milhões de euros. Foram centenas de milhões de euros de forma irresponsável. Sobre esta privatização, o Partido Socialista tem, na voz de António Costa, garantido que tudo fará para anular este negócio. Ainda esta sexta-feira ouvimos António Costa a dizê-lo. Sim, porque nós estamos de acordo com ele. Há aqui algumas questões que me importa clarificar. Quando se fala nos números da TAP, está-se a falar da TAP no seu todo. Se retirarmos a manutenção no Brasil, que de facto foi um negócio que se prova, foi um negócio com grandes prejuízos para a TAP nos últimos 5 anos deu 200 milhões de euros de lucro e diminuiu a sua dívida em 400 milhões. Portanto, convém que falemos com objetividade daquilo que é a estratégia ou o bem público que nós gostaríamos que se mantivesse na esfera pública. A segunda questão que se coloca é a questão da transparência do processo. Nós não sabemos da side letter que foi apresentada em sede de início de negociações, dos acordos que foram feitos com as várias partes, com os vários sindicatos dos vários setores da TAP. Nós não sabemos, inclusive, se os estudos ou se há estudos que sustentem a inevitabilidade da privatização e não a possibilidade de entrada de capitais públicos para uma reestruturação da empresa. Está aqui um conjunto de informações que são fundamentais para um debate sustentado, para que permita, inclusive,
ao Partido Socialista, por exemplo, apresentar alternativas para uma empresa que todos consideramos, sem exceção, que é uma empresa estratégica para o país. Nós não compreendemos esta rapidez, eu diria até depois sustenta um certo preconceito ideológico de que só com a privatização é que nós podemos resolver a questão da TAP. Se consideramos que é um setor estratégico para o país, acho que deveríamos ponderar de forma muito sustentada, com transparência, com informação. Nós não percebemos porque é que o Governo diz sistematicamente que não permite, que não transporta o conjunto de dados que tem, inclusive anexos ao caderno de encargos. Bem, a Ministra disse que não os entregava porque nós poderíamos violar, de certa forma, a confidencialidade necessária para o negócio. Ora, sabemos, foi dito até há pouco tempo por uma declaração do Partido Socialista muito interessante, que dizia, de facto, e com razão, de que se fôssemos nós aqui, bem, seria um bocado difícil, mas se fôssemos compradores, imaginemos que éramos compradores, certamente nos sentávamos à mesa de negociações com o Governo e tínhamos acesso à informação que nos era apresentada. Portanto, se tinham algum problema em dar ao Parlamento português, o órgão máximo de soberania do país, a informação necessária para que pudéssemos analisar e sustentar, no fundo, alternativas importantes para a salvaguarda deste setor, nós próprios assinaríamos um acordo de confidencialidade para que se garantisse que não sairiam essas informações. Informações que, como eu referi, já foram transmitidas a mais de 9 sindicatos que estabeleceram acordos no contexto das negociações com o Estado, das empresas, todas elas que acederam à informação para apresentarem as suas propostas. Portanto, há aqui um conjunto de pessoas e entidades que tiveram acesso a esta informação e o Parlamento, imagine-se, o órgão máximo de soberania do país, não tem acesso a esta informação que é fundamental para aquilo que é um setor estratégico e para não cometermos os erros que já cometemos em alguns casos no passado. Dr. Teixeira. Bem, sobre as declarações de António Costa, eu acho que é importante pormos aqui em cima da mesa 2 ou 3 dados. Eu penso que ele quis amedrontar os concorrentes. Eu penso que ele quis, de alguma forma, ameaçar também os concorrentes, que caso concorressem e que caso ficassem selecionados, poderia o negócio vir a ser revertido. Bem, nós vivemos no Estado de Direito, o Governo não está a fazer nada que seja ilegal e, portanto, não se pode agora fazer e a seguir deixar de fazer ou desfazer, custando o que custar, e seja o preço que for. Não. Mas a 5 meses das eleições, Eduardo Teixeira, a 5 meses das eleições, faz sentido manter um processo que o PS promete combater? Sabe há quantos anos é que se fala da privatização da TAP? Sabe há quantos anos se negociou com os sindicatos da TAP a privatização? Seguramente há mais de 15 anos, pelo menos os pilotos invocam um acordo tido em 99, e para em 99 já lá vão 16 anos, sobre algo que todos sabemos que é absolutamente necessário. E eu não vi, e este é de facto algo que os portugueses têm que reter na sua memória, nas responsabilidades que António Costa teve, nunca vi nenhuma reserva quanto à privatização da TAP, quer ela fosse parcial, quer ela fosse total. E António Costa já teve, desde 1999, diversas responsabilidades governativas, quer ao nível do Governo Central, quer ao nível do Governo Local, em que foi Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e, como vimos, inventou aquela questão das taxas e taxinhas para criar obstáculos ao desenvolvimento do turismo e para que se criasse daqui mais receita, criando um imposto indireto propício a que se criasse problemas à vinda dos turistas. E esta situação, para mim, é bem clara. Nós estamos a falar de algo que todos sabemos que é absolutamente necessário há muitos e muitos anos. Já foi decidido há muitos e muitos anos. Passou de governos e bem sei que é mais fácil subir para o lado e não tomar decisões, como estávamos, e levou a situação do país ao ponto que chegou. Agora, este governo foi absolutamente determinado, tem um timing, tem algo que todos sabíamos que assim seria, muda o estilo de António José Seguro para António Costa só apenas com base numa única questão em relação a esta matéria. É que António Costa está a gerir o dossiê TAP a pensar em eleições e daqui tirar mais-valia dizendo que é contra o que o Governo está a fazer, sabendo ele todo o historial do Partido Socialista nesta matéria. E António José Seguro não governava não governava o seu partido a pensar em eleições porque não estava em eleições, governava apenas em reforçar a sua liderança. Bem, se calhar António Costa tem inaugurado aqui um estilo de saltar contra tudo, mas nós não sabemos verdadeiramente o que ele quer. Duas questões são relevantíssimas neste debate. A primeira é o que é que teme o Governo na partilha de informação? Porque é que o Governo não é responsável e não dialoga, partilha com pelo menos com o maior partido da oposição, aquilo que é a sua inevitabilidade. Esta questão que é colocada é que eu não compreendo, que é isto é inevitável.
não utilizar a palavra irrevogável, porque é uma palavra que está no dicionário negro, mas que é inevitável, é necessária. Nós não sabemos se é necessário, nós não temos estudos. Porquê é que escondem os estudos? Porquê é que escondem aquilo que sustenta esta suposta inevitabilidade? E era fundamental para o país não abdicar de um setor estratégico. 1999, todos os já falamos variedíssimas vezes sobre isso. Privatizar a TAP não significa abdicar da maioria do capital da TAP e não significa abdicar daquilo que é a possibilidade de gerir, do ponto de vista estratégico, uma empresa como esta. Estamos perante uma situação em concreto que nos faltam dois dados fundamentais. O primeiro é o conjunto dos estudos necessários para tomar uma política nesta questão. Achas bem o líder do maior partido da oposição, com as responsabilidades que tem de ser líder do maior partido da oposição, que vai disputar umas eleições a tentar ganhar essas eleições, que venha de forma irresponsável no meio de um processo que está na sua fase final, no dia antes de entregar as propostas, e ficará no futuro saber se isto desvalorizou ou não o negócio com o Estado. Se isto desvalorizou ou não, mas que amedrontou e avaliar com o que o Governo disse ainda ontem, que os próprios concorrentes, em conversas tidas com a parte pública que trata dessa questão, ficou muito preocupada. Estamos a falar de algo que foi competitivo e participado. Foram 3 propostas, não foi só uma, nem 2, foram 3 propostas. Achas que é razoável o líder do maior partido da oposição, no dia anterior à entrega das propostas, fazer as declarações que fez, amedrontando os concorrentes? Eduardo, acho muito simpático que utilize o papel de... Não, deixa-me só... Claro. Acho simpático, muito simpático que utilize o papel de pivô, de moderador. Acho muito simpático. Eu respondo com muita... bem a resposta. Não, com muita facilidade. É a questão da responsabilidade. Uma responsabilidade no dia anterior. Eduardo, desculpa, tu não podes fazer as perguntas, dar as respostas, permite-me só ter resposta, até porque me interrompeste anteriormente. Não sabes. Esse é o problema, é achar que sabe a resposta, porque foi dito e com muita clareza que estamos numa fase da vida política que daqui a 5 meses teremos eleições e pela indicação das sondagens, o Partido Socialista vencerá essas eleições. Ao vencer essas eleições tem a responsabilidade de garantir que setores estratégicos não sejam privatizados. E o que estava António Costa a dizer objetivamente ao Governo é que parem. Esta não é a altura para fazerem isto. Esta é a altura para tomarem as decisões importantes, naturalmente, mas não decisões com importância estratégica que esta tem. Era essa a declaração de António Costa. É um erro para o país esta privatização? Era esse o sentido da declaração dele? E eu considero, e acho que a maior parte dos portugueses consideram, que é um erro esta privatização. E vamos andar de greves em greves. Não quer dizer que não seja possível. Cada uma das greves. O que não quer dizer que não seja possível privatizar parte da TAP. Agora, nunca o capital maioritário, para permitir que o Estado continue a ser o líder estratégico de um setor estratégico para o país. O Estado fica com uma posição qualificada na empresa. Mas com resposta? Claro que não, porque tu não respondeste ao cerne da questão. Ninguém que seja responsável... Porquê que o António Costa defendia que não se devia privatizar? Eu sei que estás numa parte incómoda para responder essa questão e eu compreendo e desculpa essa questão. Tu respondeste durante meia hora. Não satisfeito, fizeste a pergunta. Dia antes da entrega das propostas, achas que faz sentido amedrontar os concorrentes nesta questão? O António Costa há muito tempo que diz que acontece a privatização não é um dia, é uma hora que seja, Eduardo. A ver se o Governo tinha consciência. Não é lamentável a importância que este setor tem. E também custou muito dinheiro, ou custará muito dinheiro, veremos, esta questão. Hoje estás muito interventivo, mas não é o excesso de intervenção que aumenta a argumentação e a qualidade da argumentação. Considerar que isto é um setor estratégico e considerar que não deve ser privatizado na sua maioria, que é o que está aqui em causa, nós não somos contra a privatização. É importante, certamente, capitais externos, é importante, certamente, parcerias estratégicas. Já o fizemos no passado e já o ponderamos no passado. Mas não concorda com esta porcentagem de até 61%? Não, claro que não, porque isto é a maioria. Entregar 61%, depois mais 5% de seguida, que são 66%. Muito rapidamente, olhamos também um estudo que foi feito pelo Observador, que analisou 6 companhias aéreas internacionais, companhias de bandeira, que foram privatizadas, e mostra reestruturações e também despedimentos. Exemplo, a Ibéria, a Alitalia, várias companhias que estão então em análise no estudo do Observador. Ora, o Primeiro-Ministro, Eduardo Teixeira, diz que quer salvar a empresa, mas não diz nada sobre a possibilidade de despedimentos.
Carla, se nós continuarmos com este ciclo recessivo em relação aos capitais da empresa, não ao negócio. Infelizmente sabemos que o mês de abril já foi um mês que se refletiu negativamente. A TAP recuou em reservas 1,4% face ao mês anterior e face também de forma relevante ao ano transacto. Isto já se refletiu, este impasse que se verificava na TAP de querer acreditar que aqueles pilotos, ou aquela percentagem mínima de pilotos que dominavam o sindicato e que até alguns deles ganhavam muito com isso, travar um processo com base numa decisão em 1999, que depois disso o Partido Socialista até defendia passar por cima, nem deixar ficar nem 5%, nem 1%, como nós estamos a prever para os trabalhadores terão ainda um papel acrescido na gestão da empresa porque passam a ter 5% do seu capital social. Terão essa prerrogativa de ter uma opinião, para além de todos os assentos onde possam dar opinião e fazer determinações, tenham aqui um papel acrescido de responsabilidade, porque também terão um papel na posse e na propriedade da empresa. E isto é bem claro. No passado, no governo de José Sócrates, houve quem defendesse a privatização de 100% daquela empresa. Nós não o fizemos. Agora, que está tudo a ser feito para evitar que haja despedimentos, claro, Carla, isso é verdade lá para Alice. Nós queremos que a TAP tenha futuro, a continuar assim, com 500 milhões de euros. 500 milhões de euros de capitais próprios negativos, uma dívida de mais de 1.000 milhões de euros, 12 mil funcionários, o negócio a decrescer por causa da questão das greves. A cada greve que se faça são dezenas ou centenas de milhões de prejuízos. Isto não pode continuar. E o líder do maior partido da oposição não ajudou nada com as suas declarações, quer a quem tenha vontade de criar parceria na TAP, nem para com os seus trabalhadores que têm que defender os seus postos de trabalho. Isso é a parte, com certeza, mais importante desta questão. O governo PST, a maioria, está com muitas dificuldades neste processo. Não foi capaz de negociar, não foi capaz de ser transparente na transmissão do processo. Entra aqui muitas contradições, não percebe, inclusive, que a própria estrutura da TAP não é só uma empresa, são várias empresas. A TAP em si, como eu já referi, nos últimos 5 anos, deu 200 milhões de lucro e diminuiu 400 milhões à dívida, portanto, quer dizer que é viável, que é uma empresa viável. Lamentavelmente, aqui até eu repito isto, há aqui uma espécie de preconceito ideológico. Claro que é viável. Ninguém disse que não é viável. O governo e a maioria, aliás, a maioria que sustenta o governo acha que tudo o que é do Estado não é bem gerível. E tudo o que é do Estado tem que ser privatizado e só privatizado é que será viável. O que nós vamos assistir a seguir, e se calhar falaremos também dos estaleiros de Viana do Castelo, claro, acontecerá o mesmo que aconteceu aos estaleiros de Viana do Castelo. A empresa não é viável, a empresa não tem condições. E o que está a seguir foram despedidos, a maioria dos seus funcionários foram despedidos sem nenhuma viabilidade depois do ponto de vista daquilo que era estratégico também. Sim. A construção naval era estratégica. Aqui a TAP como a empresa, do ponto de vista daquilo que é a relevância no contexto nacional e internacional, é um exemplo daquilo que este governo, infelizmente, em todos os setores tem demonstrado. Ora, aqui está, Carla, de forma muito sucinta, algo que o Manuel Mota disse, de forma muito, que eu considero que é relevante. Comparar a TAP com o que se passou nos estaleiros da Vais Ver o Castelo. E, passado este tempo em que o Governo não ficou à espera sentado de adiar a resolução de um problema, conseguiu resolver o problema, aquela empresa já tem negócio, a atividade naval foi mantida em Portugal, a construção naval foi mantida em Portugal e foi mantida em Viana do Castelo. E o que resulta daqui é que a Comissão Europeia, na semana passada, emitiu um comunicado dizendo que, se não fosse feito o que foi feito, a empresa tinha que devolver 290 milhões de euros. O Governo demitiu-se. Grande parte destes 290 milhões de euros deve-se, com certeza, António Mota, e não é tico com o ponto dedo, mas aponto o dedo ao Partido Socialista e ao Carlos César, que é o presidente do teu partido. O Carlos César, ao não aceitar aquele navio, acabou por assinar a certidão de óbito. A maioria vive em fantasias. Porque aqueles funcionários tinham que receber o seu salário, apesar de o governo açoriano ter recomposto as suas contas numa empresa pública e ter tirado uma empresa pública nacional para a desgraça. Sobre esta questão dos salários navais de Viana do Castelo. O governo demitiu-se. O Governo veio dizer que estava muito satisfeito com esta decisão da Comissão
Comissão Europeia. O Governo demitiu-se de chegar a Bruxelas e explicar as intervenções de Estado nos estaleiros navais. Considerando aquilo, o Governo fala muito de mar, um setor estratégico para o país, mas depois, quando no concreto pode tomar decisões que o sustentam, absolutamente nada. Mantiveram a atividade. Dos 600 funcionários, dos 600 trabalhadores, 500 estão no desemprego. 500 estão a trabalhar. Não estão. Isto é absolutamente dramático, ainda mais dramático que um governo português diga que está satisfeito porque a Comissão Europeia reconhece que Portugal tinha que enviar 290 milhões. Tinha que entregar 290 milhões porque o Governo não defendeu o Estado. Não defendeu o Estado. Então, somos todos são 290 milhões de euros que ia receber dos estaleiros. É um exemplo que eu temo que vai acontecer também na TAP. Que também em relação à TAP, esta fase de privatização, no final redonde numa perda de controle sobre o setor estratégico do país e, lamentavelmente, depois de seguida, numa grande reestruturação com efeitos muito negativos para o trabalhador. Muito bem, vamos avançar para o próximo tema. Já voltamos à conversa. Pedro Passos Coelho descarta um eventual cenário de governo de Bloco Central caso não haja maiorias nas eleições legislativas. Em declaração ao semanário Sol, o Primeiro-Ministro falou ainda da polémica de missão de Paulo Portas e reafirma que o pedido foi feito através de SMS. Passos Coelho prevê um de dois cenários, uma maioria absoluta de PSD-CDS ou do Partido Socialista, porque do futuro o Primeiro-Ministro só tem uma certeza: um governo de Bloco Central não tem condições para funcionar. O que vai estar em jogo nas próximas eleições é saber se damos maioria ao atual governo ou se damos maioria ao Partido Socialista. E eu espero que uma destas coisas aconteça. Espero, evidentemente, que este governo possa ter uma maioria. Porque não parece que haja, no atual contexto, nenhuma ideia de que um governo juntando CDS, PSD e Partido Socialista pudesse sequer funcionar. A coligação PSD-CDS e o PS estão muito distantes em várias matérias e não é por isso possível formarem um governo de unidade, diz o Primeiro-Ministro. Quanto à sua biografia recentemente publicada, em entrevista ao Sol, Passos Coelho garante que tudo o que está nesse livro corresponde à verdade, nomeadamente a mensagem escrita que Paulo Portas terá enviado a Passos Coelho a pedir admissão. Quanto àquilo que se passou no verão de 2013, a versão que o livro narra e no que narra em discurso direto feito por mim corresponde à verdade. Na mesma entrevista, o Primeiro-Ministro também aborda a questão do futuro de Carlos Costa no Banco de Portugal e elogia o desempenho do governador durante o atual mandato. O secretário-geral do Partido Socialista concorda com Pedro Passos Coelho, considerando que não há nenhuma possibilidade de entendimento entre o PS e a coligação de direita. O secretário-geral do PS esteve de visita ao Conselho de Matosinhos e disse que ao partido apenas interessa uma maioria absoluta. As primeiras, olha, eu tenho pena de ser mais pequenina um bocadinho, porque ficava de forma. E mais depressa, António Costa faria uma parceria destas do que com Passos Coelho. Claro que não há nenhuma possibilidade de entendimento entre o Partido Socialista e esta coligação de direita. E hoje a situação política em Portugal está bastante clarificada. Os portugueses vão ter a possibilidade de escolher dois caminhos absolutamente distintos nas suas prioridades e na sua forma de governação. E isso eu acho que é bom para a democracia, que é os eleitores, os cidadãos poderem escolher dois caminhos alternativos. Não costuma acontecer, mas desta vez Primeiro-Ministro e líder do PS estão de acordo. Um governo a três, entre Partido Socialista e PSD-CDS, não teria condições para funcionar e para ambos o mais viável para o país será sempre uma governação com maioria absoluta, que o PS procura a todo todo alcançar. Então, Passos Coelho está de repente com visões bastante corretas. Eu acho que é útil que o país tenha maioria, é para isso que o Partido Socialista está a trabalhar, é nesse sentido que nos dirigimos aos portugueses e estamos certos que depois desta experiência tão traumática e tão negativa do que foram estes 4 anos de coligação de direita em Portugal, certamente os portugueses vão perceber que não podemos estar com um período de instabilidade, com um Presidente da República em final de mandato a impedir
o PS vencedor das eleições de governar e, portanto, irão criar condições para podermos governar. Ora, e se a tão desejada maioria absoluta não for alcançada, é certo que o PS terá muito para resolver no Parlamento, mas Costa prefere não antecipar problemas que diz podem ser evitados. O secretário-geral do Partido Socialista esteve de visita ao Conselho de Matosinhos, passou pelo mercado municipal e depois pelas novas instalações do Centro de Excelência para a Inovação da Indústria Automóvel, onde confirmou a apresentação do programa eleitoral do partido para dia 6 de junho, na Convenção Nacional do PS. Avançamos também para o comentário sobre este tema. O deputado Manuel Mota começa agora por si. Passos e António Costa em acordo sobre um desacordo total em relação à possibilidade de um entendimento entre PS e a coligação PSD-CDS. Pois, porque as alternativas que se apresentam, quer de um partido, quer da coligação de maioria, são diametralmente opostas. O PSD e o CDS optaram pelo empobrecimento como estratégia de desenvolvimento do país, cortes nos salários, cortes nas pensões, uma taxa de desemprego a rondar os 20%, taxa de desemprego real, e a nossa opção é diametralmente oposta. Numa primeira instância, tomar opções diretas para a economia que possam aumentar o poder de compra dos portugueses, com a diminuição da TSU, nomeadamente para os trabalhadores e também para as empresas, de certa forma, depois com efeito na estabilidade do emprego, que permitirá de imediato um crescimento significativo da nossa economia, criação de emprego, portanto, essencialmente aumentar a massa salarial e a massa que está disponível, económica que está disponível nas pessoas. Portanto, isto é exatamente o oposto do que este governo assumiu ao longo destes 4 anos de governação. Portanto, não há aqui nenhuma hipótese, do ponto de vista político, de haver governabilidade, se não houver maiorias absolutas, de haver uma coligação com o PSD ou com o CDS, até porque o próprio Presidente da República também coloca uma questão que eu acho, do ponto de vista democrático, absolutamente inadmissível, que é que não dará posse a um governo que não seja um governo maioritário, não dando sequer espaço em sede de Parlamento para se encontrarem outras soluções. Mas estou convicto, e as sondagens indicam isso também, que a opção política dos portugueses está muito bipolarizada entre a maioria e o Partido Socialista, sendo que o Partido Socialista vai à frente em todas as sondagens. Sim. Aliás, a última já dá 4,5% de diferença. Deputado Eduardo Teixeira, as sondagens recentes mostram também que o acordo PSD-CDS não será o acordo que os portugueses querem. O PS já vai à frente. Eu acho que é bom pensarmos o que se passou em Inglaterra e, portanto, no Reino Unido portanto, não quero aqui comentar muitas sondagens, porque conhecemos duas. O Jornal de Negócios também avançou com uma e o Correio da Manhã, em que dava um impacto técnico entre os dois, entre a coligação PSD-CDS e o PS. E, portanto, isso penso que é pouco relevante nesta fase. O que é importante é que os portugueses não se esquecerão, face a tudo o que nós temos falado. Ainda há pouco falávamos de um dossiê de TAP, em que o Partido Socialista quer reverter, mais uma vez, quer voltar para trás, que este Partido Socialista e a liderança de António Costa não traz nada de novo e que os portugueses saberão que com este Partido Socialista não poderão confiar. Eu acho que isto é muito importante que se diga e na entrevista que o Sr. Primeiro-Ministro hoje deu, eu não posso estar mais de acordo, até porque esta semana também aqui um registro nessa matéria, vimos o que se passava em Itália, o que se passou em Itália, aliás, que foi aprovado um pacote legislativo no sentido de que quem ganha e governa com maioria, ou seja, criar condições de governabilidade e estabilidade dos mandatos. E isto é muito importante. Nós temos 12 legislaturas, ou seja, fomos 12 vezes a votos no Portugal Democrático, mas já temos 19 governos. Ou seja, pode acontecer, e aconteceu já pelo menos 7 vezes, de haver numa legislatura mais de que um governo. Isto não é benéfico, sabendo que há governos como este governo que chegou a legislatura chegará a legislatura até ao fim, e houve governos como com António Guterres e com Cavaco Silva que também chegaram até ao fim. E, portanto, é muito importante sabermos no ponto em que nós estamos, reformas muito difíceis que foram efetuadas ao nível da saúde, da educação, ao nível da administração interna, da defesa. Nós temos a reforma da defesa feita até 2020, que pensemos em ter estabilidade governativa. E, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro que disse de forma clara,
O que é importante é os portugueses saberem o que é que têm em cima da mesa na sua decisão e no momento em que irão votar. Dar uma maioria absoluta a um governo composto por 2 partidos que governou Portugal e que conseguiu tirar Portugal da bancarrota, essa é a verdade, ou, do outro lado, dar uma maioria absoluta a um Partido Socialista com todas as incertezas de alguém que acaba por não conhecer o trajeto que se predispõe quando é líder, combateu, agora falávamos das sondagens, um antigo líder do seu partido com base em sondagens porque não descolava das sondagens. O facto é que António Costa não descola mesmo e, portanto, nós temos aqui um problema, é que estas 2 sondagens, quer seja confortável para o Partido Socialista evocada pelo António Mota, quer seja aquela que dá um impacto técnico que saiu primeiro esta semana, nenhuma delas com certeza interessa nem à coligação, nem ao Partido Socialista, porque quem ganhar tem que ganhar com a estabilidade. E aqui apontar o dedo ao Partido Socialista, que não quis, ao longo desta legislatura, fazer o que fez feito, por exemplo, em Itália, que é criar condições legislativas para que houvesse estabilidade nos mandatos. O Partido Socialista nunca quis sentar-se à mesa, apesar dos apelos do Sr. Presidente da República, para que se criassem essas condições. Vão ter que ser os portugueses a reconhecer neste governo a virtude da governação e o esforço que eles fizeram e, portanto, não cair novamente no erro de dar uma oportunidade a um Partido Socialista de governar Portugal e tentar desfazer, como é o que está a ser feito na TAP, ou tentar ser feito na TAP, desfazer o que supostamente tem que ser feito. Deputado Manuel Mota. Bem, eu fico boquiaberto com o posicionamento da direita em Portugal em relação àquilo que é o sistema democrático. Acho que a pior coisa que pode acontecer a um país é criarem-se maiorias fictícias. Não é? Respeitemos o voto dos portugueses, tentemos, se for necessário, também estou de acordo que é necessário. Mas eu não estou de acordo, Eduardo. Mas eu não estou minimamente de acordo. Eu não estou minimamente de acordo. Eu acho absolutamente inadmissível até. Foi o Partido Socialista que propôs a Itália. Eu acho até absolutamente inadmissível que assim seja feito. Não é ideológico. Criar um sistema que subverte aquilo que é o voto dos cidadãos é a pior coisa que pode acontecer. Tu falaste há um bocado no resultado das eleições em Inglaterra. Não são comparáveis, como sabes, têm círculos uninominais. A diferença de percentagem de votos foi de 6,5%. Com 6,5% dar aquela diferença de deputados é uma coisa só possível num sistema com as características do sistema do Reino Unido. Em relação ao sistema democrático, respeitemos aquilo que é o voto das pessoas. E depois encontremos soluções. Eu quero acreditar que os portugueses hoje percebem claramente quais são as diferenças entre a direita e o Partido Socialista, perceberam e sofreram e continuam a sofrer muito aquilo que foram posições tomadas de ir para além do memorando da Troika, ideologicamente de privatizações, sem resultados do ponto de vista estrutural naquilo até que é a dívida pública, com uma dívida pública muito acima daquilo que foi recebida em 2011, portanto não houve nenhum controle daquilo que era um indicador extremamente relevante e que demonstra. Aliás, ele já apresentou no Parlamento aquilo que é a sua visão para os próximos 5 anos, quando apresenta o Pacto de Estabilidade, quando entrega o Pacto de Estabilidade à Comissão Europeia e diz que o projeto que tem político para os portugueses, as soluções concretas para os seus problemas é a mesma que encontrou entre 2011 e 2015. Porque em 2011 predispunha-se a encontrar nomeadamente em relação ao desemprego, uma taxa de desemprego a rondar os 11%, e agora diz que essa perspectiva está transposta para 2019. Mantém os cortes até 2019. Mantém os cortes nos salários e nas pensões até 2019. Portanto, a resposta, a receita que se predispõe a apresentar aos portugueses é exatamente a mesma que nos fez sofrer a todos durante estes últimos 4 anos. Portanto, não é, de facto, uma alternativa do ponto de vista político, e os portugueses vão, de fundo, reconhecendo isso, na base das sondagens. Já o Partido Socialista tem objetivamente apresentado, e continuará a apresentar, aprofundará agora no dia 6 de junho, um conjunto de respostas e de soluções que vão de encontro àquilo que são as necessidades de um povo que está em situação de limite. Em situação de limite, em muitos casos até ultrapassámos o limite com os indicadores da pobreza a ultrapassarem limites absolutamente inadmissíveis, os do desemprego em situação absolutamente caótica, ou a imigração que foi provocada e que hoje o Presidente da República reconhece, tem a necessidade que nós temos de recuperar quadros absolutamente estratégicos e fundamentais para o país, que infelizmente ou lamentavelmente tiveram que ir para fora. É chocante, mas é verdadeiro. Uma cidadã que encontrou a Ministra das Finanças no estrangeiro e disse-lhe: bem, eu vou votar quando colocada a questão de votar, vou votar para que os senhores saiam de cá, porque já me fizeram tão mal a mim e ao país. Portanto, é um bocado isso que eu sinto no contacto que tenho com as populações e com... A diferença, de facto, é abissal entre o posicionamento do PS
que não fará nada do que está a dizer e do pouco que disse, só está a tentar desfazer o que foi feito, não esquecendo-se de que grande parte do que foi feito foi o necessário que derivava de retirar o país da bancarrota. Mas isso é passado e acho que os portugueses, as eleições não servem só para julgar o passado, porque senão o Partido Socialista nem sequer com certeza ia a eleições, servem para representar uma vontade para o futuro. E esta é a grande questão. O projeto que o Partido Social Democrata, do pouco que nós conhecemos do PS, é de facto abissalmente diferente do que António Costa tem preconizado. Porque a nossa posição e o nosso programa passa por recuperar a economia. Mas recuperar a economia não é com base no consumo. Não é com base em voltarmos a ter uma balança comercial negativa. Eduardo, que durante 70 anos, desde 1951, durante quase 70 anos foi negativa. Portugal hoje tem uma balança comercial há 2 anos consecutivos positiva e esta recuperação da economia tem que ser de forma sustentada. Nós queremos dar poder de compra aos portugueses com base no aumento da produtividade, não com base em endividamento e com base em aumento de consumo. É uma diferença abissal em que eu acho muito rapidamente. O problema é este, que este governo cresceu um único ano nestes 4 anos de governação. Quando é que cresceu? Cresceu ano passado. E porque é que cresceu? Porque o Tribunal Constitucional considerou inconstitucionais os cortes. Portanto, cresceu à custa da procura interna. As 9 décimas cresceram à custa da procura interna. O governo diz muitas coisas, mas na prática a única forma que teve para fazer crescer o país foi esta. O que nós decidimos é, aumentando as condições dos portugueses, não cortando em salários, não cortando em pensões, bem pelo contrário, dando mais poder de compra, nomeadamente com a questão da TSU, e depois, paralelamente, fazendo o crescimento económico, alavancando com fundos comunitários, nós encontraremos uma estratégia de desenvolvimento que garanta, essencialmente, que os portugueses viverão melhor. Muito bem, meus senhores, fica por aqui o comentário desta semana. Encontramos-nos de hoje a 8 dias. Foi um prazer tê-los connosco e um bom fim de semana. Igualmente. Obrigado.